Aleluia. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Senhor, muito obrigado, a Deus, por mais esse domingo. Obrigado por essa semana que está iniciando agora. Senhor, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos sustente durante essa semana, nos livre de todo mal. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor nos dê o alimento, Pai, onde nós possamos ficar sustentados, meditarmos na Tua Palavra. Pai, que a cada dia, ó Deus, pedimos ao Senhor, sustente a nossa vida. Cuida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia a todos vocês. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nós hoje vamos começar o estudo de uma nova carta, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu creio que, como o Espírito Santo do Senhor falou ao nosso coração em todas essas cartas que nós estudamos até agora, eu creio que Ele vai falar também muito através da carta de Paulo a Tessalonicenses. Nós até aqui já estudamos muito da Palavra de Deus. Nós já estudamos várias cartas, começamos em Romanos, onde Paulo escreve a sua carta em uma igreja que está na cidade mais importante do mundo naquela época, a cidade de Roma. Vocês lembram? Ele fica sabendo que alguns cristãos que estavam no dia de Pentecostes fundaram uma igreja em Roma. Ele se comove e ele se propõe também a ajudar esses irmãos. Então ele escreve Romanos. E de lá para cá, nós estamos numa caminhada onde estamos estudando todas as cidades onde Paulo esteve, onde tinha a igreja para ele escrever uma carta. Nós estudamos Corinto, a cidade de Corinto, Éfeso, Filipos, várias cidades com características diferentes, igrejas com problemas diferentes. Mas engraçado que dos vários problemas que a igreja passou, nós vimos que isso também acontece até hoje no nosso meio. São problemas de relacionamentos, problemas onde o mundo tenta infiltrar na igreja, desviar a atenção dos cristãos, desânimo, uma coisa que o apóstolo orienta muito em suas cartas. E nós, então, estamos aí nessa caminhada. Cidades importantes, grandes, ricas, cidades com uma expressão menor, não tão ricas assim, mas a igreja fundada ali. Paulo escreve também, orienta, como nós vimos, a cidade de Colossos. E agora nós vamos iniciar a carta de Paulo a Tessalonicenses. A maioria dos teólogos dizem que Tessalonicenses foi a primeira carta que Paulo escreveu. Alguns dizem, e é uma minoria, que foi Gálatas a primeira. Alguns dizem que foi Tessalonicenses. Aliás, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, ela foi escrita antes dos evangelhos, porque quando Jesus ressuscitou e ele aparece aos discípulos e deixa ali uma missão do ide e pregai o evangelho, os discípulos então eles não se preocupam muito em deixar por escrito aquilo que Jesus disse. A preocupação principal deles naquele momento era sair e anunciar a palavra de Deus, e o que foi o mandamento de Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo resolve escrever a carta aos Tessalonicenses, é uma carta onde então, até então não havia nenhum dos evangelhos escritos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João. E é muito interessante, várias epístolas do apóstolo foram escritas antes dos evangelhos, e ele conta em algumas cartas coisas que parece que ele andou com Jesus,
porque foi realmente uma revelação do Espírito Santo. E então esse primeiro capítulo aos Tessalonicenses, ele é um dos primeiros registros do Novo Testamento. É uma das primeiras, esse capítulo 1, dos primeiros passos da igreja primitiva, que nós vamos estar estudando hoje, tá? Como foi que Paulo foi parar na cidade de Tessalônica? Algumas traduções dizem só Salônica também. Se você procurar, lá na Grécia hoje, tem a cidade de Salônica, que é a segunda maior cidade da Grécia, perdendo apenas para Atenas. Uma cidade muito importante. Ela está nas margens do Mar Egeu. Depois nós vamos falar mais um pouco sobre essa cidade hoje, que é importante, uma cidade com mais de 2000 anos de existência. Imagina, quantos anos tem Arcos? Alguém sabe? 100 e poucos. Será que tem 100? É antes de 100? 70? 72 anos. Tessalônica tem 2.300 anos, mais ou menos. Imagine, uma cidade. Tessalônica, ela passou por vários períodos. Impérios romanos, Império Bizantino, Império Oto-Romano. Então, é uma cidade riquíssima em cultura hoje. Muitas ruínas, muitos lugares para serem visitados. Nós vamos falar mais um pouco, mas eu gostaria de colocar como Paulo foi chegar lá. Nós vimos que Paulo estava pregando na Turquia, que era o seu país natal. Obviamente, quando ele aceita Jesus, ele, junto com Demétrio, eles bolam um plano de uma cruzada evangelística, e é óbvio que o primeiro lugar que ele queria pregar é no país natal dele. Foi aqui que nós vamos começar. E ele começa a pregar. Nós vimos isso quando nós estudamos a carta aos Filipenses. O apóstolo pregando na Turquia, um anjo, ele tem uma visão. E Deus manda ele voltar e pregar na Europa, largar onde ele estava e iniciar a pregação do Evangelho na Europa, inicialmente na cidade de Filipos. Ali nós estudamos, Paulo e Silas, eles foram presos, aí eles cantaram louvores ao Senhor, o carcereiro converteu, etc. Depois de Filipos, Paulo desce a Tessalônica. Por quê? Ele continua ali na rota, no planejamento evangelístico dele. Depois que ele sai de Filipos, ele vai a Tessalônica. Aí o negócio para ele aqui foi turbulento. Não foi fácil, foi pior ainda do que foi em Filipos. É engraçado que ele estava seguindo uma orientação direta de Deus. E mesmo assim, foi difícil. Paulo fica apenas 3 meses em Tessalônica. E é interessante a ousadia do apóstolo Paulo. Além da ousadia, como ele era respeitado como judeu. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele chega em Tessalônica, a sinagoga abre as portas para ele pregar. Sinagoga é onde reuniam os judeus, né? E ele, quando tem essa oportunidade de pregar na sinagoga, significa que, primeiro, ele era um judeu respeitado, como nós já estudamos. Paulo era mestre na lei. Eles queriam ouvir o que o apóstolo tinha a dizer. Primeiro. Segundo, o apóstolo Paulo era ousado em pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus falava ao coração dele. Porque quando ele chega em Tessalônica e ele tem a oportunidade de pregar na sinagoga judaica, ele prega que Jesus é o Deus dos judeus e Deus também dos gentios, que aquelas promessas que os judeus tinham, os gentios tinham também. E aí desperta a ira dos judeus, porque aí o negócio ficou tão grave
que as pessoas começaram a ser grave para os judeus, né? Porque para os gentios era a proposta de salvação e vida eterna. E aquilo entrou tanto no coração dos gentios que eles começaram a aceitar a Jesus. Em 3 meses, Paulo abre uma igreja para os gentios, porque os judeus não aceitavam os gentios ali. Tinham que passar pela circuncisão, como todos sabem. E o apóstolo prega que não era necessário, bastava ter fé, que Jesus veio e ressuscitou. E aí, a partir desse momento, rapidamente, muitos se convertem. Ele abre uma igreja para os gentios, só que a pressão contra ele foi tão grande, que ali em 3 meses ele teve que deixar Tessalônica. Ele não conseguiu ficar mais do que 3 meses ali. E é interessante que quando ele deixa Tessalônica, ele vai para uma cidade próxima, chamada Bereia. Essa cidade ali, o negócio já funcionou melhor. Ele foi muito bem aceito na cidade. Muitas pessoas aceitaram a Jesus. Ali ele encontrou um certo alívio. Porém, o pessoal de Tessalônica ficou sabendo que ele estava em Bereia e muita gente lá se convertendo. Então, o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele tem que rapidamente se retirar de Bereia também, que os judeus de Tessalônica vieram a persegui-lo. Então ele sai de Bereia e vai para Atenas. Eles colocam ele num navio, ele vai pelo mar. Interessante que ele não está só. Tudo isso acontece e a Bíblia fala que Silas, que tem uma tradução que chama Silvano também, Silas e Timóteo está com ele, tá? Então os 3 acompanham o apóstolo. Quando eles chegam em Atenas de barco, Paulo está muito preocupado com a igreja em Tessalônica. Vocês estão acompanhando as cidades? Está em Tessalônica, em 3 meses fugiu para Bereia, foram perseguir ele lá, ele de navio foi para Atenas, na Grécia, hoje é a capital da Grécia. Ele foi para lá. De lá, ele preocupado com os irmãos, porque ele saiu correndo de lá. Falou, como será que está a minha igreja lá? Como é que está aqueles irmãos lá? Como é que está aquele povo lá? Aí ele manda Timóteo para lá. Ele fala, olha, eu vou para Corinto, e você volta lá em Tessalônica, e olha para mim como que está a igreja lá. Isso eles em Atenas. De Atenas, Paulo e Silas seguem para Corinto, e Timóteo volta para Tessalônica. Quando Timóteo vai a Tessalônica, adivinha o que aconteceu com a igreja? Cresceu mais ainda. Sabe por quê, irmão? Parece que quanto mais aperta, mais a igreja cresce. Sabia disso? Só se faz homem de Deus, quanto mais espremer, mais sai um homem de Deus. Daniel, quando saiu da fornalha, aqueles jovens, eles saíram diferente de como entraram. Então a igreja foi tão apertada que a igreja estava crescendo. E aí Timóteo volta para Corinto, encontra com o apóstolo Paulo e traz a notícia. Fala, os irmãos lá estão firmes, a igreja crescendo, e o fruto que nós plantamos está dando certo, graças a Deus. Muito bem. E aí então, Paulo em Corinto, recebe a notícia dos irmãos de Tessalônica, e lá em Corinto então ele escreve 1 Tessalonicenses. Para que ele escreve essa carta? O motivo da carta é dar conforto aos irmãos que estão duramente sendo perseguidos, além de dar conforto, dar uma motivação. Fala, olha, vocês estão no caminho certo, Deus vai abençoar vocês, a igreja de Cristo é a igreja que vai prevalecer, e etc, etc. E então nós vamos estudar como o apóstolo Paulo encorajou e confortou os crentes em Tessalônica, numa cidade onde ele conseguiu ficar apenas 3 meses de
tanta perseguição que ele sofreu. Ele escreve, estando em Corinto, o primeiro capítulo registrado do Novo Testamento é o que nós vamos ler agora. Isso segundo a maioria dos historiadores. Muito bem. Tessalônica, então, existe até hoje, como eu disse. Hoje é uma cidade que tem 1.100.000 habitantes, uma cidade grande, 1 milhão de habitantes, uma cidade grande. Duramente castigada pela crise que aconteceu e acontece na Grécia, né? Todos sabem que há 2, 3 anos atrás a Grécia foi atingida duramente por uma crise que afetou a cidade de Salônica, ou Tessalônica, que é a segunda mais importante da Grécia. Um detalhe interessante, né? É claro que essa cidade, ela é muito visitada, uma cidade muito turística, uma mistura muito grande de povos. Na Primeira e Segunda Guerra, como ela passou por vários impérios, na Primeira e Segunda Guerra, houve um embaralhamento de povos. Judeus perseguidos saíram, outros chegaram, uma mistura muito grande de comunidades. O interessante é que quando a pessoa visita Tessalônica, o que mais tem lá são cafés, bares e restaurantes. É um dos maiores índices per capita do mundo. O que é isso? Se você contar a quantidade de cafés, bares e restaurantes por habitante, é um dos maiores do mundo, é Tessalônica. Por quê? Porque ela tem uma orla do mar Egeu muito grande. E nessa orla, como é muito bonito o mar da Grécia, vocês já viram em foto, é azul, bonito, uma região linda. Ali nessa orla foram implantados muitos cafés, bares e restaurantes. Então o pessoal lá gosta muito de ficar na orla do mar Egeu, na beira do mar, tomando um cafezinho e batendo um papo. É uma coisa boa se fazer, né? Lá. E eu peguei aqui um dos restaurantes mais visitados de Tessalônica. E eu peguei o cardápio desse restaurante, porque eu fiquei curioso, porque a gente gosta muito de comer. O cristão, ele se caracteriza muito pela comunhão que faz, pela comida, e na nossa região, nós como mineiros, gostamos de comer bem. E o que come o pessoal que visita a Grécia, lá em Tessalônica? Muito bem, um dos restaurantes mais visitados, que está à beira do mar Egeu, ele tem no cardápio dele um cachorro quente chinês. Nesse cachorro quente tem o pão com carne de porco ibérico e a selga. É bem diferente do nosso cachorro quente aqui, tá? É com carne de porco. Depois que você pede esse cachorro quente, que é uma entrada, vai ser seguido de um filé de vitela ou um filé de costela de boi. Filé de costela que eu conheço é para nós aqui um contrafilé. Eu creio que deve ser essa peça. E aí depois vem um finalmente com frutos do mar. E aí tem uma sobremesa que chama fininhos crocantes de couve rábano. E aí você come a sobremesa. Essa sobremesa, não se espantem, uma refeição com 3 pratos que dá para 2 pessoas sai por 100 euros. Hoje mais ou menos uns 600 reais para você comer esse cachorro quente, esse contrafilé e essa sobremesinha aí, dá 300 reais por pessoa. Para nós aqui fazemos a nossa compra do mês, praticamente, com esse dinheiro, né? Então não é muito agradável, deve ser, ficar à beira do mar Egeu, num desses lugares, né? Mas pagar esse preço não é brincadeira. É claro que tem outras opções mais baratas, de café e etc. Então uma cidade com mais de 2.000 anos de existência. Vamos começar então o estudo da carta. Depois de tudo isso, Paulo em Corinto,
Timóteo trouxe uma notícia boa para ele. Ele vai escrever a carta aos Tessalonicenses. E ele começa o primeiro capítulo dizendo assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Essa é a minha tradução aqui da minha Bíblia. Alguns aí devem estar Silas, né? A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa saudação inicial do apóstolo, ela é uma característica em todas as cartas. Todas as cartas. Nós vimos que o apóstolo Paulo, por que ele diz isso? Primeiro, quando ele coloca a igreja dos Tessalonicenses, é porque ele considera aquelas pessoas irmãos em Cristo. Então ele diz, aí tem uma igreja de quem? Do Senhor Jesus. A igreja de Tessalonicenses, ela tinha uma característica de, em sua maioria, serem de pessoas pobres que trabalham em serviço braçal. Essas pessoas, elas não tinham na cultura grego-romana, que era uma cultura que nós já estudamos muito quando estudamos a carta aos Efésios, é uma cultura filosófica. Ali surgiu grandes matemáticos, filósofos, pessoas pensadoras, pintores, artistas. Essas pessoas que formavam comitês onde tinham voz de alguma coisa. Esses trabalhadores, essas pessoas da igreja de Tessalônica, não tinham essa oportunidade. Eram pessoas que não tinham voz nenhuma na comunidade tessalônica, na cidade, na Grécia, que é a antiga Macedônia. Então, quando Paulo coloca que a igreja é do Senhor Jesus, ele coloca o seguinte, fala, olha, vocês não estão aí, podem não ter voz para o mundo, mas essa igreja, Cristo atende vocês, porque ela é do Senhor Jesus. E ele continua o versículo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo deseja mais uma vez, primeiro a graça e depois a paz. Não tem como nós termos paz sem antes desfrutarmos da graça. A graça de Deus é que traz paz. E essa saudação é a característica do apóstolo Paulo em todas as suas cartas. Muito bem. Então ele já, no primeiro versículo aqui, ele já coloca muita coisa para nós. E aí agora ele vai começar a dizer que ora pelos irmãos. Uma das maneiras que o apóstolo tem, uma das coisas que ele faz para encorajar os crentes, é dizer que ora por eles. Paulo, em poucos aqui, eu não me lembro em algum momento que ele diz que vai mandar alguma coisa, a não ser os irmãos em Jerusalém que estavam na miséria, onde Paulo coleta ofertas para levar para eles. Eu não me lembro mais. Paulo sempre usa a oração como encorajamento. E quem já passou por momentos difíceis, de tempestade, sabe o que é uma pessoa mandar uma mensagem dizendo, estou orando por você nesse exato momento. Que alívio que dá um conforto. Principalmente se essa pessoa for um homem de Deus, como foi o apóstolo Paulo. Um homem que tinha as orações atendidas pelo Senhor Jesus. Então a maneira que ele usa sempre é dizer, estou orando por vocês. Então ele vai começar no versículo 2, a dar graças a Deus pela fé daqueles irmãos em Cristo. Então ele começa assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Damos graças a Deus e estamos orando por vocês. Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai,
o que vocês têm demonstrado. Paulo diz que ele se lembra, Silas também se lembra, quando ele diz lembramos continuamente. Lembra diante de quem? Diante de Deus o Pai, o que vocês têm demonstrado. Então Paulo diz aqui que os três oram pela igreja e lembram a Deus do que eles têm demonstrado. E ele continua: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O que os crentes ali tinham demonstrado, estavam demonstrando? Primeiro, trabalho que resulta da fé. Não é um trabalho que resulta de uma prosperidade, ou trabalho que resulta de algo em troca. É um trabalho que é resultado da fé que eles tinham no preço que Jesus havia pago na cruz. Isso é o Evangelho. É amarmos porque fomos amados. Então, primeiro, era um trabalho que era o resultado da fé. O esforço motivado pelo amor. E perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus. O trabalho, ele também tinha ali como um combustível o amor. Esse amor é o amor pelo ato de Jesus na cruz. E quando ele finaliza o texto, ele fala que a perseverança que é proveniente da esperança. Por que o cristão persevera na fé? Porque ele tem a esperança de quê? Que um dia Jesus virá nos buscar. E nós vamos subir com ele para morar na Nova Jerusalém, onde não tem dor, não tem tristeza, não tem aflição, não tem morte, não tem nada. Lá é o céu. Aleluia. Então aqueles irmãos estavam perseverantes na fé, porque eles não perderam a esperança. O cristão vive pela fé e pela esperança. Se nós perdermos essa esperança que Cristo vai voltar para nos buscar, nós abandonaríamos provavelmente a caminhada cristã. Essa esperança é o que nos move, porque isso é uma promessa do Senhor, que Ele viria nos buscar. E nós, como cristãos, cremos que isso está breve de acontecer, está perto. Nós temos que crer nisso e pensar nisso todos os dias, que nós vamos morar na glória com o Senhor. Então esse versículo 3, Paulo, ele coloca lá que ele lembra, ele, Silas e Timóteo lembra diante de Deus o trabalho que eles têm demonstrado, que é o resultado da fé, do amor e da esperança. Enquanto lá na sinagoga judaica pregava lei, morte, exclusão, Paulo de cá pregava fé, amor e esperança. O que move a fé cristã, o que move a vida cristã é a fé, o amor e a esperança. Fé, amor e esperança. Glória a Deus. Então Paulo diz que lembra que esses irmãos são assim. E aí ele continua no 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo
e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo, nesse versículo, está dizendo o seguinte: que ele também intercede por eles, em favor desse motivo que ele diz, que Cristo escolheu a esses irmãos para o trabalho do Evangelho. Olha como Paulo começa a encorajar esses irmãos, dizendo que o trabalho deles é resultado de fé, de amor e de esperança, dizendo que Deus escolheu aqueles irmãos, escolheu o próprio apóstolo para o Evangelho, foi escolha de Deus, é permissão de Deus, é um projeto de Deus, estarmos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus. 5. Porque o vosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas em poder do Espírito Santo. 6. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores, e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Paulo, nesse versículo, diz que apesar dessa perseguição tremenda que ele teve lá em Tessalônica, apesar de ter que sair de lá correndo, porque eles queriam matá-lo, e apesar da igreja estar passando por grande aflição e grande perseguição, Paulo diz que eles se tornaram imitadores dele, em não desistir, em não temer, em ir em frente, em seguir, em pregar, em continuar. Isso é imitar o apóstolo, ter fé, ter amor, ter esperança. Então eles se tornaram imitadores deles e do Senhor. Cristo também sabia que o que o esperava aqui era sofrimento, dor e perseguição. Cristo sabia que era esse o futuro dele aqui na terra. Então Paulo fala que os irmãos são imitadores dele e de Cristo no sofrimento em pregar o Evangelho. Eu queria abrir um parênteses aqui. É engraçado que quem tem acompanhado os vídeos da terça-feira com o pastor John, né? Vocês percebem que o que ele prega lá, quem não acompanhou, acompanhe. Comece a ver, pega os mais antigos, os vídeos, comece a ver. Ele fala de um evangelho, como o apóstolo diz, de perseverança, inclusive de sofrimento e de dor. E hoje, os altares, os pregadores, pregam um evangelho de prosperidade e que Deus vai te colocar acima de todos e etc. Deus tem inúmeras promessas para nós, e Deus tem vitória em tudo que nós formos fazer. Isso é a palavra de Deus. Mas isso não pode ser o nosso combustível para seguir em frente. Deus tem essas promessas, mas o nosso combustível é imitar o que Cristo passou, o sofrimento e a dor que Cristo sofreu, os pecados que Ele levou sobre si na cruz. Isso que deve ser o nosso combustível, e não fazermos a obra de Deus e trabalharmos para o Senhor, porque Deus vai nos dar muita coisa material em troca. Isso vai acontecer, mas isso não pode ser o que nos motiva, porque se isso for o que nos motiva, a nossa vida cristã está limitada. Uma hora ela vai acabar. Essa é a verdade. Se nós só vivermos uma vida, trabalharmos para o Senhor em troca de algo material, em algum momento nós vamos morrer espiritualmente.
E todas as vezes que lemos as orientações do apóstolo, quando ele fala em imitar ele, Cristo, ele só sofreu depois que ele começou a pregar o Evangelho. Inúmeras vitórias, inúmeros sucessos. Um homem que, no final, apesar de preso, ele foi um homem de sucesso, porque aquilo que ele começou a implantar deu certo. Porém, não é isso o que motiva o apóstolo. O que motiva é o sofrimento. O Evangelho é um Evangelho onde, para nós sermos crentes genuínos e pregarmos o Evangelho para todo mundo, nós podemos esperar sofrimento e dor. E o que nos motiva é a fé, a esperança e o amor. Essa é a realidade. Amém? Glória a Deus. Continuando, versículo 9. Vamos pegar um pouquinho do 8, lá embaixo. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram a Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, nesse primeiro capítulo, Paulo coloca os crentes em Tessalônica como imitadores dele e de Cristo no sofrimento e na dor. E que o combustível que eles têm é a fé, a esperança e o amor. E Paulo encerra o capítulo dizendo que Jesus, que ressuscitou de entre os mortos, é que nos livra da ira que há de vir. Ou seja, o sofrimento e a dor não acabaram. Ainda existe muita coisa a ser vencida. Numa batalha, a gente sangra, tem ferimentos gravíssimos, mas vence aquele que tem a fé, a esperança, o amor e, como o apóstolo diz, a persistência na caminhada. Não desistir, levantar, seguir em frente, seguir na caminhada. Esse é o segredo que o apóstolo coloca aqui. Ter fé naquilo que Jesus fez, que foi ressuscitar de entre os mortos. O detalhe, quando o apóstolo termina essa carta, esse capítulo, que é um dos primeiros capítulos do Novo Testamento, alguns dizem ser o primeiro, Paulo fala sobre sofrimento, dor, fé, esperança e amor, que são os pilares de uma vida cristã. Todo aquele que tem muitos anos de cada caminhada cristã, sabe que sem essas coisas o crente não vive, não tem jeito. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflições, nós vamos ter problema, vai ter tempestade, mas a Bíblia diz também que Jesus está no barco, e quando Jesus está no barco, as coisas funcionam e as coisas são resolvidas. Amém? Então vamos parar por aqui. Esse, então, é o primeiro capítulo de Tessalonicenses, uma igreja fundada debaixo de perseguições. Paulo teve que sair rápido de lá, senão eles iam matá-lo. E uma igreja que, quanto mais apertavam eles, mais eles cresciam, tanto em número, quanto em conhecimento, em fé e em amor. Amém? Domingo que vem nós vamos começar então o capítulo 2, onde Paulo vai falar um pouco do seu ministério lá na cidade. Ele vai continuar confortando e encorajando os irmãos de Tessalônica. Amém pela palavra de Deus. Vamos orar? Vamos